Leitura da Lei 12.846 de 2013. Responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificada ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como as quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas ou sociedades estrangeiras que têm sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, no âmbito administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou em benefício, exclusivo ou não. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas nesta lei, decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão da incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. As sociedades controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas, serão solidariamente responsáveis pelas práticas dos atos previstos nesta lei. Restringindo-se tal responsabilidade às obrigações de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Capítulo 2 dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Constitui atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para fins desta lei todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionado, comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei, comprovadamente utilizar-se interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, no tocante às licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório público, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento
de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Considera-se a administração pública estrangeira, os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de países estrangeiros, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público de países estrangeiros. Para efeitos desta lei, equiparam-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Considera-se agente público estrangeiro, para fins desta lei, quem ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerça carga, emprego ou função pública, em órgão, entidades estatais ou representações diplomáticas de países estrangeiros, assim como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3 da responsabilização administrativa. Na esfera administrativa serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções: multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, e publicação extraordinária da decisão condenatória. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida de manifestação jurídica, elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente do ente público. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui em qualquer hipótese a obrigação de reparação integral do dano causado. Na hipótese do inciso 1º do caput, caso não seja possível utilizar o critério de valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a 60 milhões de reais. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, à expensa das pessoas jurídicas, em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no site eletrônico, na rede mundial de computadores. Serão levados em considerações na aplicação das sanções a gravidade da infração, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou o perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação das pessoas jurídicas para a apuração das infrações, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo a denúncias de irregularidade e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito de pessoa jurídica. O valor dos contratos mantidos pelas pessoas jurídicas com o órgão ou entidade pública lesados. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e os procedimentos previstos no inciso 8º do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Capítulo 4 do processo administrativo de responsabilização. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação. Observados contraditório e ampla defesa.
A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a sua subdelegação. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar o processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento desta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhe o andamento. Compete à Controladoria Geral da União a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4 da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 3678. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. O ente público, por meio de seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilização da pessoa jurídica, sugerindo forma motivada as sanções a serem aplicadas. O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. No processo administrativo, para apuração da responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do artigo 10, para julgamento. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial. Sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poderes de administração, observado contraditório e ampla defesa. A comissão designada para apuração de responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Capítulo 5 do Acordo de Leniência. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte a identificação dos demais envolvidos, quando couber, e a obtenção de célere informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito, a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigar
investigada a partir da data de propositura de acordo, a pessoa jurídica admita a sua participação no ato ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada a todos os atos processuais, até o seu encerramento. A celebração de acordo isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º e do inciso 4 do 19, e reduzirá até 2/3 do valor da multa aplicável. O acordo não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar o dano causado. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que entregam o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firme o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e no processo administrativo. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Em caso de descumprimento de acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos. Contados do conhecimento pela administração pública referido no descumprimento. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. A Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de ilícitos previstos na Lei 8.666, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 e 88. Capítulo 6 da responsabilização judicial. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, por meio de respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalente, e o Ministério Público poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtido das infrações, ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de mínimo de 1 e máximo de 5 anos. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. O Ministério Público, ou a Advocacia Pública, ou órgão de representação judicial, ou equivalente do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme artigo 7º, ressalvado o direito de terceiros de boa-fé.
Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6, sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Nas ações de responsabilização judicial será adotado o rito previsto na Lei 7347. Ação civil pública. A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente na sentença. Disposições finais. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Púnimas, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelo órgão e entidades dos poderes executivos, legislativo e judiciário, de todas as esferas de governo, com base nesta lei. Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados no CENEP os dados relativos às sanções por eles aplicadas. O CENEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas: razão social e o número de inscrições das pessoas jurídicas ou entidades no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, tipo de sanção, data de aplicação e data final de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. As autoridades competentes para celebrar acordos de leniência previstos nesta lei também deverão prestar e manter atualizado no CENEP, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se nesse procedimento vier causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no parágrafo 3º, deverá ser incluída no CENEP referência ao respectivo descumprimento. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do descumprimento cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Os órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fim de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do artigo 87 e 88 da Lei 8.666. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta lei serão destinados preferencialmente a órgãos ou entidades públicas lesadas. Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contadas da data da ciência da infração, ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que tiver cessado. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo, na forma do seu estatuto ou contrato social. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta lei, não adotar providências para a apuração dos fatos, será responsabilizada penal e civil e administrativamente, nos termos da legislação específica aplicável. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitui infração à ordem econômica. A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa, os termos da Lei 8429, os atos ilícitos praticados na Lei 8666 e outras normas de licitações e contratos, inclusive o RDC. Fim.